Talvez fosse por isso que a Terra Esquecida não foi ultrapassada pelos magos. Caso contrário, as barreiras entre as dimensões não impediriam a ganância dos magos. Havia, é claro, um punhado de espécies raras que voluntariamente entraram na Terra Esquecida para escapar do domínio dos magos, por mais raros que fossem os casos. Os magos aqui eram tão poucos em número que Lei só teve um vislumbre de um em todo esse tempo. E não foi sem a ajuda do seu airship que ele poderia fazer algumas de suas características. O dito magos era um homem maduro, com escamas peculiares embutidas em seu rosto, provavelmente o resultado de uma mutação. Com a inesperada negligência de Robin, porém, ele fugiu à velocidade da luz ao notar o grupo de Lei. A concentração de partículas de energia continuou a cair drasticamente com o passar do tempo e o grupo se dirigiu ainda mais para a Terra Esquecida. Muitas vezes, não havia alma à vista. Aqueles que encontraram foram principalmente algumas espécies raras ou magos exilados que não conseguiram sobreviver no continente central. Mais frequentemente do que não, estas reuniões acabaram em uma batalha. Enquanto eles mostraram misericórdia para muitas criaturas, tendo em mente a conservação de sua energia, algumas dessas criaturas realmente iniciaram os ataques. A mais ameaçadora era uma perseguição profusa por uma besta de 3 Cthulhu que possuía o físico de uma colina. Levou Kessa, Robin, Lei e os Warlocks circundantes antes que Cthulhu fosse completamente derrubado, e a morte dele realmente os reuniu um monte de materiais raros. Mas infelizmente, um Warlock Black Orra Uznak foi sacrificado neste confronto, removendo um membro do grupo de Leilin Abadiaba. O animal de estimação de Kessa, um pássaro branco imaculado, parou em seu ombro. Leilin muitas vezes se perguntou por que Kessa escolheu manter uma criatura que só possuía uma natureza investigativa em vez de habilidades de luta como seu parceiro contratado. Rapazes, uma tribo de kobolds está à nossa frente. É uma quantia considerável com uma força de trabalho de mais de 1000. Eu tenho medo de ter que fazer um desvio, Kessa anunciou quando abriu os olhos. Kobold. Ao ouvir isso, Leilin fez uma pesquisa completa sobre esta espécie e através do Ailasca, Kobold, Ovipara, disse ser uma subespécie de dragões gigantes. Eles atingirão uma altura de 3 pés, cerca de 1 metro, na maturidade. Sua aparência externa é caracterizada por uma pele escamosa que pode variar de um escuro marrom avermelhado a um preto desbotado. Há 2 chifres achatados nas coroas de suas cabeças e seus olhos vermelhos ardentes possuem visão infravermelha. Além disso, eles podem obter feitiços através de sua linhagem e se tornar um especialista semelhante ao de um Warlock Bloodline. Dragões gigantes. A criatura assustadora que foi mencionada em sua técnica de meditação de alta qualidade, Mystic Image, de Dragon King, veio à sua mente naquele momento. A imagem do kobold em seu eye-shape, no entanto, não estava perto de sua imaginação da criatura. No entanto, os dragões gigantes da Era Antiga eram famosos por causa da maioria das subespécies de Ia, que diziam ser capazes de acasalar com qualquer espécie. Assim, esses kobolds eram apenas esperados. Mas a coisa que chamou a atenção de Leilin foi na verdade a linhagem deles. Rank 3 criaturas ainda existiam em pequeno número no continente central, apesar de sua raridade. Além disso, Leilin já havia atingido o status de 3 Warlock, já era hora de ele explorar as coisas nesse campo. Ao contrário de Leilin, outros Warlocks não possuíam um eye-chip, nem poderiam extrair antigas linhagens do sangue de criaturas de nível 3. Enquanto houvesse uma fonte adequada, Leilin poderia extrair o máximo das antigas linhagens que desejasse. A linhagem de dragões gigantes antigos. Leilin tocou o queixo. Incerto? Não podemos ter certeza se há algum Warlock Kobold Rank 3, mas é definitivamente possível em uma grande tribo com uma população de mais de 1000. Kessa falou depois disso. Eu encontrei vários Rank 2 Kobold Warlocks dentro deles e não há sinais de divisão na tribo a partir de agora. Eles estão definitivamente sob o controle de um Warlock mais forte.
Deve haver um rank 3 lá dentro. Um rank 3 Kobold Warlock apoiado por numerosos guerreiros Kobold e linhagens de baixo grau. Isso é uma ameaça o suficiente para nós. Temos que fazer um desvio. Robin não hesitou em sua decisão. Foi um efeito posterior da morte de seu subordinado, o arcano da serpente negra Oral, mais cedo. Afinal, ele gastara uma quantidade meticulosa de tempo e esforço em nutri-lo. Leilin estava prestes a fazer um comentário, mas não disse nada ao ver a aprovação de todos para a decisão de Robin. Era claramente impraticável para Robin ir contra uma enorme tribo kobold. Além disso, os kobolds eram conhecidos por terem linhagens diluídas e já eram muito distantes dos dragões gigantes. Portanto, era quase impossível extrair deles linhagens de sangue de dragões gigantes, mesmo para os Morningstar Mage. Leilin não estaria cavando seu próprio túmulo se persistisse em seguir em frente. Para colocar as coisas em perspectiva, Robin e o resto eram todos Warlocks Bloodline. Eles poderiam começar a suspeitar das intenções de Leilin em coletar linhagens. Bem, acho que só podemos fazer uma marca e voltar no futuro. E Leilin furtivamente marcou o lugar no mapa de seu Ayahuasca. Leilin e seu grupo chegaram ao seu destino apesar dos muitos contratempos no caminho. Uma fogueira de açafrão dançou debaixo, enquanto um aroma sedutor de carne assada enchia o ar. A carne pingava gordura dourada e brilhante de vez em quando. Um pequeno trecho de tendas brancas cercava a fogueira. Como vão as coisas? A sentinela e a camuflagem são mágicas. Kessa saiu de sua tenda. Uma nuvem de vapor ainda rodeava visivelmente. Ela só se vestira com um roupão solto e ainda estava secando o cabelo. Ela obviamente tinha acabado de sair do banho. Ninguém sabia onde ela conseguia água para isso, mas era uma coisa simples para um Warlock de alto escalão como ela, mesmo que fosse um desperdício de recursos. Está tudo pronto, somos indetectáveis. Robin franziu as sobrancelhas e respondeu, e lembro-me de lembrá-lo de não usar nenhum feitiço aqui. Não se preocupe. A água era do meu artigo espacial. Kessa estava visivelmente irritado e até jogou um olhar coquete para Noah, que ficou vermelho de beterraba. Robin fez uma careta comprida, dizendo, Kessa, você tem idade para ser a vovó de Noe. Além disso, nossas famílias têm numerosas relações de sangue, ele também pode chamá-lo de tia. Fique tranquilo, não tenho interesse em crianças. Pelo contrário, eu realmente prefiro Warlocks masculinos maduros e encantadores. Estou certo, Leilin. Ela lançou um olhar a Leilin. Vou verificar novamente. Leilin rapidamente se retirou do círculo para verificar as formações de magia antes de se envolver no argumento irrelevante. De seu ponto de vista, ele foi capaz de ver a névoa branca que engolfou todo o acampamento, tornando a fogueira e tendas apenas ligeiramente perceptíveis. Leilin estava ciente de que seria muito improvável notar quaisquer anomalias no acampamento se fossem vistas de fora. O acampamento pareceria nada mais que terra árida. Toda a camuflagem foi perfeita sob a configuração dos homens de Robin e Kessa. Seria um desafio mesmo para o Aiship para localizar áreas que poderiam ser melhoradas. Leilin andou sem rumo e sacudiu a cabeça para as discussões indistintas. Muitas famílias de Warlocks Kemoin se casaram para preservar a pureza de sua linhagem e para outros benefícios. Estritamente falando, todas as famílias do clã Ouroboros eram parentes de todas as outras, e todas podiam ser rastreadas até os mesmos ancestrais. Portanto, seria uma bagunça podre se tentássemos juntar o quebra-cabeça. Leilin estava farto de ouvir sobre os atos indecentes dos aristocratas, e do fato de que eles sempre seriam superiores independentemente. Ele imaginou que poderia usar esse tempo extra para estudar os modelos de feitiços e informações relevantes em seu Ayahuasca. Os olhos de Leilin perderam o foco enquanto ele dedicava toda a sua atenção ao Ayahuasca. Robin e Kessa haviam se recuperado quando Leilin voltou para a fogueira à noite. Eles também sabiam que não era hora de discutir tais coisas.
Robin reuniu todos os Warlocks ao lado da fogueira e falou das precauções finais de segurança. Esta dimensão de bolso foi descoberta por uma tribo de ursos bárbaros da Terra Esquecida e a informação foi proliferada na Terra Esquecida, em vez de ser mantida em segredo. Em seguida, duas facções, lideradas por fugitivos mágicos humanos e bárbaros locais, respectivamente, também marcaram este lugar sagrado, opondo-se aos ursos bárbaros. Eles são as três principais facções que enfrentaremos desta vez. Além de um fio de outras espécies intelectuais, podemos ignorar o resto, ele explicou em detalhes. A entrada para a dimensão do bolso está no meio de um rio subterrâneo, guardado por essas forças. Precisamos entrar rapidamente e lutar contra o uso de um feitiço de quebra de limites ou pela força. Um olhar solene foi pintado nos rostos de Lei e no resto. Dada a concentração lamentável de partículas de energia no Forbut Desterra, seria difícil encontrar recursos úteis. Assim, este lugar secreto era de extrema importância para a Terra Esquecida e seu sustento, especialmente para aquelas facções. Essas facções não se acomodariam se Lei e o resto aproveitassem essa terra. Embora o grupo estivesse praticamente implacável, já que eles eram apoiados pelo clã Ouroboros, também deve ser entendido que o clã não lançaria um ataque apenas para eles. Apenas não valia a pena. Para acrescentar, não havia fim para a quantidade de magos perversos e criaturas perigosas na Terra Esquecida que não se importavam com isso. Lei e o resto tiveram que se defender durante toda a sua fuga da Terra Esquecida, ou então seria um sacrifício verdadeiramente indigno se eles perdessem a vida. O feitiço de quebra de limite era um tipo de feitiço de escape que era rápido e conveniente, customizado para entrar e sair das dimensões da bolsa. Embora o resultado variasse em diferentes tipos de terreno e pudesse não ter efeito de vez em quando, ainda era um feitiço útil. Porém, se alguém fosse superior em habilidade, seria capaz de viajar com facilidade pela dimensão do bolso. Obviamente, isso não funcionou com Lei e companhia. Por que mais eles planejariam meticulosamente tudo isso?